Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje nós vamos falar sobre vários julgamentos que decidiram sobre a aposentadoria especial para guardas municipais. Em junho de 2018, os ministros do STF se manifestaram contrários à aplicação da aposentadoria especial para guardas municipais. A análise se deu no julgamento dos agravos regimentais apresentados nos mandados de injunção 6515, 6770, 6773, 6780, 6874 e também havia um sexto mandado de injunção, o 6898, que não foi concluído no mesmo dia em virtude de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. O julgamento conjunto dos recursos apresentados nos mandados de injunção 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515 começou dia 20 de junho de 2018. Na ocasião, prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que negou o provimento aos agravos por entender que não havia omissão do poder legislativo quanto ao alegado direito à aposentadoria especial. Para o ministro, o mandado de injunção não poderia servir para garantir direito não assegurado na Constituição Federal. Nesse mesmo dia, retomaram a análise do recurso apresentado no MI 6898. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência devolve vista no agravo regimental no mandado de injunção 6515, procedente do Distrito Federal, e no agravo regimental no mandado de injunção 6898, também procedente do Distrito Federal, ambos relatados pelo ministro Roberto Barroso. O ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto vista favorável à possibilidade da aposentadoria especial para os guardas municipais, divergindo do entendimento do relator, o ministro Roberto Barroso. Trata-se da questão do reconhecimento ou não da possibilidade dos guardas civis também terem direito, assim como o Supremo Tribunal Federal entendeu aos agentes penitenciários, por ausência de lei, terem direito à aposentadoria especial em virtude da periculosidade do serviço realizado e, consequentemente, ser-lhes aplicado a Lei Complementar 51 de 1985, que é aplicada à Polícia Civil. Eu recordo aqui que o Supremo Tribunal Federal, em face da ausência da legislação complementar regulamentadora do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, passando a exigir que a periculosidade fosse inequivocamente inerente ao ofício, reconheceu o nexo de causalidade entre a omissão normativa e a inviolabilidade do exercício do direito de aposentadoria especial aos agentes penitenciários. Ou seja, nesse precedente, aplicado depois em outros mandados de injunção, o Supremo Tribunal Federal declarou não só a mora do Congresso Nacional em regulamentar o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º, editar a legislação para regulamentar quais seriam as carreiras cuja periculosidade permitiria aposentadoria especial. Em virtude dessa mora, o Supremo passou a reconhecer o direito aos agentes penitenciários dessa aposentadoria, consequentemente, a aplicação da Lei Complementar 51 de 1985, que é a lei complementar para a Polícia Civil. O ministro Ricardo Lewandowski pediu a palavra para falar sobre as novidades legislativas e citou a edição da lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública. Eu sempre votei na linha em que foi indicada e vem sendo indicada pelo ministro Barroso. E cito aqui o mandado de injunção 6782. Entretanto, ministro Alexandre, eu penso que houve uma recentíssima alteração legislativa que nós temos que considerar. Isso milita em favor do argumento de Vossa Excelência. Trata-se da instituição do Sistema Único de Segurança Pública, que foi implementado pela Lei 13.675, promulgada agora no dia 11 de junho de 2018, há poucos dias atrás. E no artigo 9º, parágrafo 2º, essa lei estabelece que são
integrantes operacionais desse Sistema Único de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, policiais civis, policiais militares, corpos de bombeiros militares e guardas municipais. O ministro Alexandre de Moraes retomou a leitura do voto, lembrando que participou da elaboração do texto final da lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública e destacou que os guardas municipais foram inseridos num planejamento mais amplo de segurança. E eu tive a oportunidade, junto com o ministro Gilmar Mendes, de participar de reuniões com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para elaborar o texto final do Sistema Único de Segurança, que partiu, e por isso houve a aprovação. O Supremo acabou alavancando essa possibilidade na nossa própria decisão, que reconheceu, na questão da greve, reconheceu, vamos dizer, oficialmente, o primeiro pronunciamento oficial do plenário, as guardas civis como integrantes do sistema de segurança. E, a partir disso, e aqui, ministro Marco Aurélio, há essa possibilidade, o parágrafo 7º do artigo 144, que permite que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. A partir disso, além da função principal da Guarda Civil, que é a proteção dos próprios públicos, o parágrafo 7º permitiu a edição do Sistema Único de Segurança Pública, porque é inegável a crise de segurança pública que vivemos já há alguns anos e a necessidade de integração, inclusive com as guardas civis. Não há nenhum país do mundo em que o chamado policiamento territorial, que é o policiamento ostensivo, realizado para os crimes de menor gravidade, aqueles policiais que fazem o policiamento territorial para impedir, para prevenir, não há nenhum país do mundo em que isso não seja realizado pelo município. O Estado ficaria para o combate à macrocriminalidade, Polícia Civil, Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, a criminalidade interestadual e a criminalidade transnacional. A maioria dos estados, principalmente do Nordeste, das pequenas cidades, só tem guarda civil. A Polícia Militar passa esporadicamente por falta de contingente, ou seja, foi uma realidade, primeiro, fática da Guarda Civil, ingressar no sistema de segurança, sem usurpar as funções, seja da Polícia Militar, sem usurpar a função da Polícia Civil, da Polícia Federal, e agora com o sistema único e integrado de segurança pública, as guardas civis serão parte de um planejamento maior para tentar e, obviamente, aos poucos, melhorar a efetividade da segurança pública. Divergindo do relator, o ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao agravo regimental, mas a sessão teve que ser suspensa em razão do pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Eu voto pelo provimento do agravo regimental, divergindo, portanto, para reconhecer a mora legislativa e determinar o órgão público competente que aprecie o pedido de aposentadoria especial, aplicando no que couber os termos da Lei Complementar 51/85. E no próximo bloco, você vai acompanhar os votos dos demais ministros. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. O Grande Julgamentos volta já. Estamos de volta com o programa Grande Julgamentos. E você confere agora como foi o julgamento do recurso apresentado contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que negou o mandado de injunção 6898. Consideramos que era. O ministro relator, Luiz Roberto Barroso, lembrou que a Guarda Municipal não está listada no artigo da Constituição que define os órgãos de segurança pública do país. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes traz argumentos relevantes e que eu, inclusive, considerei quando Sua Excelência teve a gentileza de me avisar que iria divergir, inclusive me mandar o voto, e há dados empíricos que também são expressivos. Eu apenas gostaria de recapitular a questão. Está em discussão
possibilidade ou não de aposentadoria especial, portanto, por prazo mais curto, para os integrantes da Guarda Municipal. O artigo 40, parágrafo 4º, presidente, que cuida de aposentadoria no setor público, tem a seguinte dicção: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores, e aí vem o 2, que exerçam atividade de risco. Portanto, esse é o dispositivo central. Também tem relevância o artigo 144, que cuida da segurança pública e enuncia quais serão os órgãos responsáveis pela segurança pública. E lá está a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e as polícias civis e as polícias militares. Não consta desse elenco constitucional as guardas municipais. As guardas municipais vêm disciplinadas no parágrafo 8º do artigo 144, não como integrantes da estrutura da segurança pública, mas com a seguinte missão: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. O relator destacou os problemas que podem surgir com a adoção de um regime de concessão de aposentadoria especial por via judicial. Nós travamos essa discussão em outro momento, relativamente a outras carreiras, presidente. Uma delas, a de oficiais de justiça, que igualmente é uma carreira em que, pontualmente, os seus integrantes estão sujeitos a agressões físicas e até a casos de óbito. O que nós decidimos naquela ocasião? Nós decidimos que as atividades inerentemente perigosas que são alcançadas pelo artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. E decidimos que o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2, dependia de integração pelo legislador, para que aquelas carreiras fossem beneficiárias da aposentadoria especial. É bem verdade que nós criamos uma exceção, que foi a hipótese dos guardas penitenciários, porque consideramos que era uma atividade inerentemente perigosa. Em relação aos guardas civis, presidente, praticamente todos os ministros do Supremo sempre entenderam que a míngua de atuação do legislador não era possível dar este benefício. E a verdade é que eu gostaria de insistir que considero legítimo que o legislador o faça, mas considero perigoso que nós o façamos por decisão judicial. A primeira consequência, eu penso, de uma extensão dessa benesse a uma categoria sem lei é que virão as próximas. E, em seguida, os motoristas do setor público irão demonstrar que eles têm um índice de morbidade e de letalidade muito maior do que a dos outros servidores do setor público. Seguindo o voto do relator, o vice-presidente do STF, à época, ministro Dias Toffoli, também lembrou que a Guarda Municipal não está inserida no rol de segurança pública da Constituição Federal. Desde logo, registrar meu posicionamento acompanhando a posição do ministro Luiz Roberto Barroso, com as vênias ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Alexandre de Moraes. Eu digo e já votei nesse sentido e já despachei nesse sentido que a Guarda Municipal, embora referida no capítulo da segurança pública, não está incluída no rol do caput do artigo 144 da Constituição Federal, que possui a seguinte redação, e transcrevo o dispositivo. Ali estão previstas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares. Pois bem, a referência à Guarda Municipal é feita no parágrafo 8º do artigo 144. Diz ele, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção do quê?
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Ora, a Guarda Municipal é instituída pelo município e se destina à proteção de seus bens, serviços e instalações. Seu voto foi no sentido de negar provimento ao agravo. Eu estou acompanhando o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes, e na lista número 1 do ministro Alexandre de Moraes, com 4 feitos, eu peço vênia à Sua Excelência para acompanhar a divergência agora há pouco aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E agora agrego um elemento que não é de ordem de fundamento constitucional ou legal, mas apenas para fazer um registro histórico. Nós nos depararemos em breve na nação brasileira com uma grande crise fiscal das aposentadorias e dos fundos municipais. A autonomia dada aos municípios para regrar por si próprio a previdência local está gerando, e isso não está sendo divulgado, mas mais cedo ou mais tarde, fica aqui só para registro histórico, um rombo nas contas públicas da nação brasileira. Você vai ver no próximo bloco o fim do julgamento do agravo regimental no mandado de injunção 6898. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos. O tema em análise pelo plenário é o reconhecimento ou não do direito à aposentadoria especial por atividade de risco a guardas civis dos municípios. Vamos ver agora como terminou o julgamento do agravo regimental no mandado de injunção 6898. Os requisitos pertinentes. O voto do ministro Marco Aurélio foi no sentido de reconhecer o direito à aposentadoria especial aos guardas municipais. Ele acompanhou a divergência. É o caso, presidente, de interpretando-se segundo os fatos e também considerada a jurisprudência do próprio Supremo e a lei nova, interpretando a exceção prevista no parágrafo 4º, inciso 3 do artigo 40 da Constituição Federal, nós concluirmos que os guardas municipais exercem atividade de risco e, portanto, têm direito, como têm os outros policiais, né, ao que previsto em termos de aposentadoria na Lei Complementar número 51 de 1985. Cabendo, isso foi ressaltado e comezinho, cabendo à autoridade administrativa, foi ressaltado pelo ministro Ricardo Lewandowski, apreciar o atendimento ou não dos requisitos pertinentes, exigidos pela lei a que me referi. Por isso, peço vênia aos que concluem de forma diversa, e não estou aqui generalizando a problemática da aposentadoria especial, muito menos estendendo, por exemplo, aos oficiais de justiça, né, que aí sim têm uma atividade muito limitada, para acompanhar no voto proferido o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Edson Fachin lembrou a real função do mandado de injunção e disse que ele não deve ser usado no caso que está sendo discutido. Parece-me, no caso, que seja necessário iluminar algo que até o momento, segundo entendo, está um pouco na sombra. Nós estamos cogitando aqui de mandado de injunção. Isso. E, portanto, de um instrumento constitucional que, à luz do inciso 71 do artigo 5º, se destina a suprir uma mora sancionável pelo judiciário, uma mora legislativa sancionável pelo judiciário, mora essa que deve apresentar como característica a inviabilidade do exercício de direitos e liberdades constitucionais. Portanto, para acolher o mandado de injunção e sancionar a demora ou a inércia do legislador, é imprescindível que se cogite de um direito constitucionalmente assegurado. E verificando o texto da Constituição, nomeadamente os incisos do artigo 44 e o parágrafo 8º, por mais compreensão que se tenha desta situação em concreto e de toda a relevância da atividade, dali não extraio a conclusão que o ministro Alexandre de Moraes está a extrair.
é um raciocínio que opera mediante um simples silogismo lógico-dedutivo, no sentido que, havendo uma premissa maior, a necessidade de um direito constitucional, e na premissa menor, no encontro, na situação concreta, este direito, a conclusão que chego é a que foi albergada no que o ministro Alexandre Moraes traz à vista pelo ministro relator e no que o ministro Alexandre Moraes traz como relator, suscitada pela divergência, agora já acompanhada, divergência do ministro Luiz Roberto Barroso, agora já acompanhada pelo ministro Dias Toffoli, e é o caminho que também me posso. É assim que voto. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator e lembrou de decisão monocrática proferida em mandado de injunção sobre tema semelhante. Ao julgamento por decisão monocrática do mandado de injunção 6.776, em 21 de agosto de 2017, assim ementei a decisão. Ao julgamento dos mandados de injunção 833 e 844, o plenário desta Corte firmou o entendimento de que a expressão atividade de risco, veiculada no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Carta Magna, por seu caráter aberto, a sinalizar a existência de significativa liberdade de conformação por parte do legislador, só revela omissão inconstitucional suscetível de ser colmatada em mandado de injunção no caso de periculosidade inequivocamente inerente ao ofício. Então, pedindo toda a vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes e aos que, como ele, entendem, eu acompanho nos respectivos processos o eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Ricardo Lewandowski votou pelo reconhecimento do direito dos guardas municipais à aposentadoria especial por exercerem atividades de risco. Penso também, com o devido respeito, que não se trata, se esta tese eventualmente prevalecer, a tese agora esposada pelo ministro Alexandre de Moraes, de examinar-se 5.600 legislações municipais em potencial. Porque quando nós aqui decidimos sobre esse tipo de mandados de injunção, o que é que fazemos? Nós reconhecemos o direito em tese, mas remetemos o caso à administração pública correspondente para que verifique se concretamente o interessado se enquadra nos requisitos legais. Portanto, nós simplesmente reconhecemos o direito em tese. Quem vai dizer se o interessado cumpre ou não os requisitos legais é a administração pública a qual pertence este mesmo interessado. Portanto, eu penso, com devido respeito, e reconheço que os argumentos dos eminentes ministros que agora se pronunciaram, mantendo a jurisprudência tradicional da Corte, são relevantes, são substanciosos, mas eu penso que é hora de nós alterarmos o nosso entendimento, exatamente tendo em conta essas mudanças fáticas, jurisprudenciais e legislativas que ocorreram desde os nossos antigos pronunciamentos. Portanto, com a devida vênia, vou acompanhar integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes. A então presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, seguiu o relator e também destacou que, neste caso, não há omissão constitucional para ser solucionada por meio de mandado de injunção. Com as vênias do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Ricardo Lewandowski e agora do ministro Marco Aurélio, estou votando no sentido de acompanhar o ministro Roberto Barroso nos casos listados na lista número 24, de que Vossa Excelência é relator, e negando provimento aos agravos, e também na divergência por ele inaugurada, para negar provimento, neste caso contrário, provendo os agravos. E, além das razões que já foram aqui expostas, eu realço o que, para mim, é o norte inicial. São 6 casos de mandado de injunção especificamente.
e como já foi realçado também pelo ministro Edson Fachin, o inciso 71 do artigo 5º é taxativo. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e garantias constitucionais ou as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É o texto expresso da norma. O plenário do STF, por maioria de votos, negou provimento ao agravo regimental. A Corte reafirmou o entendimento de que não pode ser estendida às guardas municipais a possibilidade de aplicação da aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51, de 1985, para o servidor público policial. Além desses processos, o STF, em sessão do plenário virtual, julgou o recurso extraordinário com agravo 121.5727. O STF reafirmou sua jurisprudência dominante de que os guardas civis municipais não têm direito à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco. Como o caso teve repercussão geral reconhecida, a decisão dos ministros deve ser seguida por todo o Poder Judiciário em casos semelhantes. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Mas você pode rever este programa ou assistir a outros no site da TV Justiça. O endereço tvjustiça.jus.br. Também tem como opção o YouTube. O nosso canal lá é o TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.